O ato de estar presente vai te tornar muito magnético. Vai colocar seu corpo em uma alta vibração, em um estado de gratidão. Na verdade, as pessoas fazem muito esforço com mantras, com muita coisa para poder entrar em uma vibe positiva, entrar em um estado magnético de coisas boas, mas quase não é ensinado ou não é passado, pelo menos nessas mídias atuais, de entrar no estado de presença. Mas eu estou dizendo aqui para você, se você entrar no estado de presença, você não precisa fazer basicamente mais nada. Você vai se tornar magnético, você vai se tornar produtivo, você vai se tornar leve. Memórias insignificantes, coisas que não são produtivas, enfim, memórias ruins, é dissolvido. Existe um desapego em relação ao futuro. Acaba-se aquelas preocupações insanas que as pessoas têm em relação ao futuro, tudo. Simplesmente com o ato de estar presente. Porque quando você está presente, só existe gratidão. Não tem como existir ingratidão no momento presente, entende? Quando nós entramos na mente, começa a existir aí a insatisfação, começa a ver que tem algumas coisas que deveria estar acontecendo, mas não está acontecendo agora. Começa a vir, será que isso vai acontecer? Enfim, a mente vai construir isso, porque a mente é passado e futuro. Mas estar presente é o estado de gratidão. Tudo, absolutamente tudo na existência é único e exclusivo. Nada se repete. Se você parar, por exemplo, em um lugar como esse que eu estou aqui, para você assistir o movimento da natureza, você vai ver que a forma com que um pássaro voa, a forma com que o outro voa, a forma com que eles pousam em um galho, a sincronia de tempo que eles cantam, e quando o outro canta, quando o outro vai cantar, tudo isso é único e exclusivo, nunca mais se repete. Uma vez só aconteceu e nunca mais será igual. Nada é igual na existência. E aí no dia a dia, nós também fazemos os movimentos, tudo que nós fazemos é único e exclusivo. E é aqui que nasce a sabedoria que é ensinado pelos mestres. Quando você está ali, agora, no presente, você consegue perceber isso e ver a magnitude de tudo isso. Quando se está envolvido com a atividade da mente, nada disso é percebido. Então a forma com que uma abelha, um besouro, um inseto, ele se move, a forma com que ele come, a forma com que ele para, a forma com que ele se movimenta, tudo é único e exclusivo e nunca mais se repete. Tudo na existência. Eu estou falando aqui um exemplo da natureza, dos animais, mas é tudo. E o que acontece que a grande multidão se sente com a vida monótona, uma vida sem graça, uma vida sem sentido, né? Eu falava bastante isso lá no passado, alguns anos atrás. Nossa, a vida não muda, as coisas não mudam, está sempre do mesmo jeito, chega a ser monótono, sem graça, enfim. É o envolvimento completo com a mente, né? E leva a não perceber essa mudança, esse fluxo constante, esse ritmo que a natureza tem, que a vida tem. Então, quando nós entramos nesse ritmo, tudo é motivo de gratidão, tudo se torna muito belo, muito magnífico, enriquecedor, como a maioria de vocês pediram. Então, vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Você já viu uma criança, um bebezinho? Às vezes ela fica ali olhando para o teto, olhando para uma lâmpada, olhando para um brinquedo, de uma forma magnífica. Ela está extasiada. Parece que aquilo tem muita graça. Ela ri, olhando para uma lâmpada. Ela faz uma expressão facial de abraçar um ursinho de pelúcia. E aquele abraço é tão profundo, né? A criança ali, já nos primeiros anos. Enfim, são tantos gestos que elas fazem que nós, adultos, nos perguntamos: o que ela vê que é tão engraçado?
Outra coisa também é a imaginação, né? As crianças, elas têm uma imaginação magnífica. Elas começam a fantasiar ali que elas é isso, um super-herói, que elas é um ser de outro mundo, enfim, elas entram naquele papel de uma forma tão profunda que naquele exato momento ela é aquilo. E tudo isso é o estado de presença, é a ausência de mente. Isso mesmo. As crianças, os bebês e as crianças talvez aí até os seus 5 anos, elas não têm uma mente formada, uma mente tagarela, uma mente ou que se ocupa, né, com tantas coisas. Então elas estão muito presentes. Na verdade, todos nós um dia estivemos 100% presente nesse mundo, 100% presente nesse planeta, quando éramos criança, quando éramos um bebê. Não existia passado, não existia futuro, não existia preocupações, não existia absolutamente nada. Na verdade, nos primeiros anos, nem existe o pai, nem existe a mãe, nem o irmão, nem ninguém. Para a criança não existe. Eles não sabem quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, ou parente, ou qualquer coisa do tipo. Eles veem aquelas pessoas ali do lado deles, enfim. Mas depois de algum tempo começa a vir a representação de papéis. É tanto que nós precisamos falar centenas de vezes. Fala aí, papai, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, enfim. Nós estamos dando para aquela criança um mundo, entende? Um mundo nosso. E aí depois de um tempo que a criança se formou, ela vai ter a sua identidade, né? A sua personalidade. E junto com isso tem todos os papéis. Quem ela é, de onde ela veio, quem são as pessoas que fazem parte da vida dela, e enfim. E logicamente, muitas coisas entram em conflito com o ser existencial. Vamos falar aqui ser, para ficar mais fácil, né? Porque não tem como eu falar de algo mais abstrato do que isso e conseguir explicar aqui. Então vamos dizer que entra em conflito com esse ser existencial. E aí começa a nascer os traumas, nascer os problemas da vida, né? As dificuldades, enfim, tudo. Todos nós já estivemos 100% presente. Toda criança, ela está presente. Não só as crianças, né? A natureza, como um todo, está presente. As árvores, está muito presente. Muito, muito presente. É por isso que existe tanta energia, tanto vigor quando você está em meio à natureza. Quando você faz uma caminhada em meio à natureza, quando você senta para observar, existe muita energia, é muito gratificante, é muito prazeroso, porque ali tem vida, de fato vida. Os animais também estão presentes, muito conectados. Só que tanto a criança quanto os animais e as árvores, eles não têm consciência de que eles estão conscientes, entende? Eles estão conscientes de forma inconsciente. E a diferença de um sábio, um mestre, uma pessoa que está já bem desenvolvida nessa parte, é de que estar consciente e estar consciente de que está consciente. Entende do que eu estou dizendo? Só o ser humano tem essa capacidade de estar consciente e perceber isso. Assim como só nós temos a capacidade de ter um conhecimento da nossa existência, né? Os animais e as plantas e tudo mais, eles não têm consciência da sua existência. Eles estão no mundo, mas eles não têm consciência de si mesmos. Ok. Quando essa criança começa a crescer, começa aí a vir todos os papéis, né? Como eu disse. E a mente começa a ser formada. E nunca mais ela retorna o original. Nunca mais ela retorna o original. Estou dizendo aqui de uma pessoa comum no dia a dia. E aí ela vai crescendo e cada vez mais surgindo papéis, surgindo questões a serem resolvidas no dia a dia. Porque a mente não para, ela não dá trégua. E aí cada vez mais ela vai absorvendo, cada vez mais ela vai sugando aquela energia vital.
e a pessoa fica estressada, ela fica cansada, ela fica sobrecarregada, ela fica, enfim. E aí já vem, já juntamente com isso, o cansaço físico, vem tudo. Mas tudo são produções da mente. Todos os problemas é uma produção da mente. É como se a mente ela fosse uma fábrica de produzir coisas. E ali fabrica-se muitas coisas que são nocivas ao corpo, são nocivas ao ciclo social, é nociva ao meio, né? É claro que a mente não é uma inimiga e ela não pode ser vista como uma inimiga. Jamais. A mente é uma coisa maravilhosa, bela e fascinante nesse mundo. Só que ela se torna problemática quando não existe esse entendimento dela. As pessoas não têm, não recebem esse conhecimento. E assim cresce de uma forma, para você ter ideia, eu só tive consciência de que existe os pensamentos, de que existe as emoções, de que existe tudo isso depois dos 20 anos. Até os meus 20 anos, quase chegando aí aos 21 anos, eu achava que eu era eu, entende? Que eu fui perceber que eu não era eu, entende? Se é o que você está entendendo o que eu quero dizer aqui. Talvez você não entendeu, mas deixa assim mesmo. E é assim que as pessoas vivem no dia a dia. É dessa forma que elas vivem. É por isso que as pessoas fazem o que elas fazem, se comportam da forma que elas se comportam, porque existe uma identidade, um ego, né, muito profundo e não existe nenhuma trégua, nenhuma brecha, nenhuma fresta para ela ver que ela não é aquilo. Dessa forma, ela vai se defender, né, como, vamos dizer, um animal selvagem, né, feroz. Ela vai defender esse ego, ela vai defender essa identidade, porque ela acredita que ela é aquilo. Mas no momento que ela perceber que ela não é aquilo, tudo vai mudar e vai mudar instantaneamente na vida dela. Quase tudo que ela dava valor vai deixar de ser dado valor, vai deixar de existir na vida dela. Porque ela tomou consciência de que ela não é aquilo, entende? Então essa questão do estar presente é a cura para a humanidade. É a cura para cada pessoa. Nem é a cura, né? Porque na verdade é como se fosse uma viagem. Você saiu para fazer uma viagem e aí no meio do caminho você esqueceu, você se perdeu. Qual era o motivo que você ia fazer aquela viagem, enfim. E aí você se deu de conta que estava perdido no meio do mato, no meio da estrada e começou a ficar em desespero e começou a gritar, a se debater, e enfim, e enlouquecer, porque você perdeu o norte, né? Você perdeu o propósito que você tinha no início de fazer a viagem. Então vamos dizer assim, metaforicamente, que é isso. Todo ser humano chega nesse plano lindo, belo, maravilhoso, nasce para poder curtir essa vastidão de planeta, tudo isso e viver tudo isso. Mas aí quando começa a crescer e começa a receber da sociedade, da família, a educação, o modo de vida, os valores, as crenças, e existe uma identificação com isso, se identifica, né, e se torna esse indivíduo. Aí esse indivíduo ele se perdeu. É como se a mesma metáfora aqui, a mesma história, né, do caminho e se perder no caminho. Ele se perdeu e aí ele começa a entrar no verdadeiro inferno, né? Cria-se um verdadeiro inferno de problemas, de tanta coisa. E a beleza, aquilo que era para ser aproveitado, curtido, perde. Por exemplo, eu estou aqui agora sentado embaixo dessas árvores. Que coisa magnífica, profunda. Dá para se ficar aqui horas e horas e horas, sem fazer absolutamente nada. Só percebendo, só sentindo. Mas para uma pessoa que tem a mente acelerada e que ela não tem ainda consciência de si mesma, mesmo se ela sentar aqui, ela sentaria com os problemas dela. Ela traria os problemas dela e ela viria refletir sobre os problemas dela. E nesse caso aqui, jamais eu iria sentar embaixo dessa árvore para refletir sobre os problemas.
Até porque os problemas é uma atividade da mente. Sem atividade da mente, os problemas passam de ter importância ou relevância. Então no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre essa questão de problemas. Qual o valor que os problemas têm, né? Todo mundo está correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá e correndo para cá, para resolver a sua vida, para melhorar a sua vida, para isso, para aquilo outro, para conseguir isso, para conseguir aquilo. E isso faz com que a energia vital vá embora, faz com que, enfim, os dias acabam ficando meio nebulosos. Então, quando o ser humano ele se perde nesses afazeres e nas coisas do dia a dia, as coisas ficam muito obscurecidas. É como se estar presente, estar agora, fosse um céu azul, limpo, lindo, maravilhoso, com aquele brilho radiante do sol ali, muito azul, e aparecem as nuvens. E as nuvens tapam todo aquele azul, e são nuvens escuras, nuvens de chuva, nuvens negras. Assim é uma mente insana, uma mente sem ser observada, entende? A mente sem ser observada, ela vai criar muitos problemas. E ela vai ter muitas nuvens. Essas nuvens, elas não têm uma existência própria. Elas são, vamos dizer, artificiais. Então todo problema, ele é artificial. Todos os problemas, eles são artificiais. Difícil de uma pessoa não ter esse conhecimento e entender sobre isso. Mas no momento que se começa a entender cada vez mais sobre a consciência, cada vez mais sobre o estado de presença, mais sobre o agora, enfim, a existência, mais você vai percebendo essa insanidade dos supostos problemas e desafios, enfim. Um rapaz, ele foi atravessar a pista, né? Provavelmente ele estava com muita pressa, ele estava indo resolver alguma coisa, enfim. E aí ele, apressadamente, não esperou o sinal fechar, ele entrou, né, no trânsito ali, na pista, mas achou que o carro estava longe. E no momento que ele começou a atravessar a pista, o carro veio e pegou ele, né, atropelou e matou ele na hora. Aí você fica pensando, né, a mente ali criou toda uma atividade, criou toda uma aceleração de que ele tinha algo para resolver, que precisava ser resolvido rápido, que precisava ser resolvido urgente e tal, e levou o corpo dele em movimento para fazer aquelas ações. E aí veio o carro e atropelou ele, e ele perdeu a vida, no caso, né, suposta vida desse mundo. E para onde foi o problema que ele tinha que resolver? Para onde foi aquilo que era tão urgente, que era tão necessário para ele resolver? Simplesmente era só, né, uma atividade da mente. Na existência não tinha nenhum problema, na existência não tinha nada para ser feito, mas na mente tinha. Então é esse jogo que uma mente não educada, uma mente não observada faz. Cria muitos problemas. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Se você não entendeu muito bem sobre isso, que é um assunto meio complexo, volta o vídeo e reveja ele de novo, reveja quantas vezes forem necessárias. E a partir de hoje, a partir de agora, comece cada vez mais a buscar estar presente. Façam as coisas simples. Tomar uma xícara de café, com mais tranquilidade, sentindo ali o calor da xícara, sentindo a sua mão segurar a xícara, os seus dedos tocarem a xícara. Ao tomar um banho, sinta a água cair no seu corpo, frio, ao lavar as mãos, e você vai ver que muita coisa que hoje tem um valor extremo vai deixar de existir, e outras coisas que você talvez não esteja vendo acontecendo à sua volta vai passar a ter um valor magnífico. Quanto mais estivermos presentes, mais temos o que agradecer. Mas não é um agradecer da mente, fala, eu vou agradecer isso. Não, tudo se torna uma bênção. Porque no estado presente não existe ingratidão e insatisfação. Então as coisas mais simples se tornam magníficas, se tornam belas. E aí o que vai acontecer? A sua vibração vai ficar elevada, a sua vibração vai ficar alta. E é aí que nasce, né, a produtividade. Tudo que você faz é mais produtivo. Você entra na potencialidade pura. Você está presente, você entra na potencialidade pura. Você se torna muito magnético. O seu corpo,
vibra nas vibrações mais elevadas. Então você vai atrair as coisas, cada vez mais coisas que leva a esse estado, entende? E vira tipo um ciclo de uma vida produtiva, uma vida maravilhosa, de uma vida gratificante, de uma vida valiosa, vamos dizer assim, uma vida valiosa, entende? Só que as pessoas dão pouca importância. E eu até vejo que as pessoas querem estudar muito sobre isso, estudar sobre aquele assunto, aquele outro, para desenvolver um magnetismo, para atrair dinheiro, atrair relacionamentos, atrair aquele outro, e não percebe que o poder maior é o estar presente. Quando se estar presente, sua vibração fica elevada, muito elevada, entende? Então pratique o poder de estar presente, o poder de estar agora. Você não precisa fazer mais nada, absolutamente mais nada, se você fizer só isso, estar presente. É simples, eficiente, que você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa repetir um mantra, nada. É só estar presente e o poder nasce. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos e nós falaremos mais sobre outra coisa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.